Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, à disciplina de desenho mecânico. Hoje, a nossa aula é sobre a apresentação do nosso software, nossa ferramenta de trabalho, no caso SolidWorks. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele, dar algumas diretrizes em questão da instalação da versão estudantil, da utilização do software, algumas características e estratégias de desenho, e aí ver como a gente vai começar a trabalhar com esta ferramenta. Ferramenta esta que a gente já repetiu algumas vezes na aula passada, pode se tornar o seu novo melhor amigo. Então, inicialmente, vocês vão olhar aqui, eu vou fazer a apresentação do SolidWorks 2018 para o 2020, são poucas alterações, tá? Ínfimas, poucas pessoas percebem, em tela a diferença. As funções são as mesmas, os comandos são os mesmos, e aí nós vamos trabalhar aqui somente essa tela. Eu ainda não fiz a minha atualização para o 2020, mas vocês na versão estudantil já é a versão 2020. Então nós estamos em testes, acredito que hoje ainda, eu já vou já mostrar para vocês o material, o roteiro lá de como instalar o software, mas acredito que ainda durante o dia hoje vocês vão receber um torpedo com a chave de ativação individual de cada um. Então, um torpedo que você recebe lá, e lá vem um códigozinho que você vai inserir lá para fazer a ativação do seu software, ok? Então, vamos lá. SolidWorks 2018, apresentação da disciplina. Primeiramente, temos que falar algumas características da ferramenta, muito interessantes, no quesito de desenvolvimento, no quesito de trabalho, no quesito de funcionalidade. Quando o software foi desenvolvido, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Eu vou mostrar isso para vocês, a linha de evolução dessa área, de desenho mecânico, de desenho técnico. Você vai perceber que o software, toda vez que ele faz a abertura dele, ele coloca, essa é uma tela, você clica lá no ícone na sua área de trabalho, ele vai abrir essa tela aqui falando uma verificação. Aqui está salvo como verificação de licença, mas ele vai fazer diversas verificações. Uma delas, muito interessante, ele faz uma varredura no seu computador, vendo se os requisitos disponíveis na máquina, como memória, espaço, e assim por diante, hardware, placa de vídeo, são suficientes para ele poder rodar, para ele funcionar, para ele executar de forma satisfatória. Caso não seja, ele vai dar um errozinho e vai falar que precisa de mais suporte. Por que isso? Para que você, como usuário, não tenha uma experiência negativa. Se o software rodasse em qualquer plataforma, em qualquer configuração, você está desenhando, travando, e ia falar que o software era um problema, onde na verdade o hardware está sendo um problema. Então ele faz essa verificação, e aí a gente vai abrir lá a nossa licença estudantil. Só reforçando qual que é a diferença da versão estudantil para a versão profissional, a versão que é vendida para as empresas. Nenhuma. Nossa versão estudantil, o único diferencial que ela coloca é que quando você salva o arquivo, ou você gera um arquivo para impressão, ela coloca uma marca d'água e dá um lembretezinho lá, versão estudantil, propriedade da Universidade de Fortaleza, uniforme. Ok? Então, os requisitos, os ícones, as ferramentas dentro do software são as mesmas. Ok? Dentro do ambiente AVA da nossa disciplina, logicamente no horário de quarta-feira, então aqui é o nosso uniforme online, eu entro lá no AVA, vou fazer sempre essa rotinazinha, até a gente se acostumar. Eu já estou logado aqui, que eu já tinha entrado, desenho mecânico, nossa turma prática de quarta-feira, então quando a gente abrir ela lá, tem aqui, ó, apresentação do SolidWorks, que é a nossa aula de hoje. Dentro dessa, existe um material aqui que eu vou explicar para vocês, o que é. A apresentação do SolidWorks é justamente essa nossa apresentação, o PDF do PowerPoint que nós estamos apresentando aqui para vocês. Tutorial peça 1, peça 1, peça 1 3D. Isso aqui é uma atividade que a gente vai fazer já já para desenvolvimento do software. E tem o roteiro de instalação do SolidWorks aqui, ó. Então o que eu quero falar agora para vocês é esse roteiro de instalação. Quando vocês baixarem lá esse arquivo e abrirem ele, vocês vão ver que é um documento aonde vai mostrar aí algum histórico, vai falar algumas informações a respeito do software, e tem aqui instalação do Solid. Então vocês vão ver lá que existe um passo a passo para você baixar
o executável e instalar o software. Então você vai fazer essa sequência, você vai entrar lá no sitezinho da SKA, vai pegar lá a última versão dele, que é o 2020 SP4. Então aqui no final, ó, é esse último aqui, ó, 2020 SP4, né, ó, esse que foi selecionado aí. Você vai baixar essa versão, um instantinho. E aí, ele mostra aqui o passo a passo de você instalar o software na sua máquina, no seu computador. Leonardo, não que seja de graça, é a versão estudantil. Você está matriculado na disciplina e você tem acesso ao software estudantil. Enquanto você estiver matriculado na disciplina, até dezembro mais ou menos, vocês têm a licença desse software para uso acadêmico, ok? E aí tem aí o passo a passo lá, ó, vocês vão receber a chave de como colocar lá a sequência, vai instalando o software até ele ficar disponível na sua máquina. Sim, Leonardo, ele é mais leve que o AutoCAD ou mais pesado? Isso depende de máquina e da forma de utilização. Ele pode ser mais leve como mais pesado. Você pode trabalhar ele lá com diversas ações ativas, ele fica pesado, como você consegue deixar ele como se fosse soft, a gente fala, né? Que ele está lá no básico e você vai ativando as ações conforme você precisa. Não que ele seja mais pesado. Quando você abrir ele, você vai ver que ele vai fazer uma varredura, ele vai fazer uma análise, vai demorar aí um tempinho, segundos, minutos, depende da máquina, e vai ativar e você vai trabalhar normalmente, tá? Você vai ver aqui que eu vou trabalhar com ele já com vocês. Eu estou aqui com o Zoom aberto, estou com o editor de vídeo, estou com várias PowerPoint, várias coisas abertas, WhatsApp aqui, tudo, e eu vou rodar o software na mesma máquina. Então ele tem um suportezinho aí para funcionar, ok? Uma dúvida, professor, bom Pode dia. falar. Bom dia. Por que o senhor optou pelo Zoom e não pelo Google Meet? O Zoom é uma ferramenta, eu uso ele de forma paga. Quando o software ele é pago, ele abre N possibilidades para você trabalhar, entendeu? Então, por exemplo, eu aqui sempre no fim da aula a gente pede para vocês lançarem o nome, né, dos alunos, o nome de vocês, e ele já gera para mim um relatório automático da frequência de vocês, que eu configurei aqui, entendeu? Eu tenho lá o link aberto, eu estou gravando toda essa aula em nuvem, né? Tipo, num espaço onde eu consigo editar, mandar o link para vocês facilmente. Então, ele tem, para mim, algumas ferramentas a mais que o Meet, de forma gratuita, apesar da gente da Unifor ter um acesso dele, ele é um pouco mais limitado, entende? Em questão de edição de vídeo, vocês estão vendo aí a minha tela numa posição aonde a gente que escolheu que ela não vai cobrir nada de uma das ferramentas conforme a gente for usando. Eu aqui na minha tela, eu consigo ver vocês, posicionamento, quem entra, quem sai, como que é a sequência. Então ele faz o gerenciamento de uma forma mais profissional, na minha opinião, né? Isso é uma característica muito interessante, porque cabe até a uma análise sobre o nosso software, né? Muitos perguntam qual é o melhor software de desenho, qual é a melhor ferramenta de transmissão de aula que tem. A melhor é que você sabe usar. Você sabendo usar a ferramenta, você exerce o melhor dela. Mesma coisa o software. Qual é o melhor software de desenho que tem? É o software que você sabe usar. Então tem gente que desenha melhor no Solid Edge, tem gente que desenha melhor no SolidWorks, tem uns que trabalham melhor no CATIA. O resultado é o mesmo. A normativa, o nosso objetivo é o mesmo, entendeu? Então eu uso o Zoom porque ele é mais fácil em questão de interatividade na hora de transmitir, né? Estatísticas aqui. Se eu quiser abrir um quiz aqui com vocês, é 2 cliques aqui, ele abre uma perguntinha para vocês responderem, né? Eu consigo mandar link para vocês aqui na tela mesmo. Então a gente vai usando essas interatividades durante a aula. Tranquilo? Então, voltando aqui, ó, tem um roteiro lá para vocês darem uma olhada depois. Tem a sequência até de instalação e a abertura lá do software. Beleza? Então, feito isso lá, a versão que a gente está instalando é a 2020 SP4. A última atualização dela foi dia 4 de agosto desse ano, né? 30 MB o arquivozinho aí, ele vai ativar lá para você. Então, tem um roteiro já lá no material do AvaTest. Lembrando, durante o dia vocês vão receber a chave lá de ativação de cada um, ok? Ela chega por torpedo para você. Sobre o software, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da história da evolução do SolidWorks. É interessante sempre a gente conhecer a ferramenta, né, que a gente tem e como foi a evolução dela, né? O SolidWorks é um software CAD 3D, né,
que é CAD? CAD é ferramentas auxiliadas por computador, desenho auxiliado por computador, né? Desenho assistido por computador, a tradução ao pé da letra, efetivamente. E ele foi desenvolvido pela SolidWorks Corporation, né? Era uma empresa fundada em 1993 nos Estados Unidos, e que com o tempo ela foi ganhando destaque, trabalhando. Em 97, ela foi adquirida pela Dassault Systèmes, a empresa francesa, detentora do software hoje, até hoje. E esse software, essa empresa, ela não tem só o SolidWorks, é do CATIA, tem outros dezenas de softwares de diversas áreas, tá? Que trabalham âmbitos diferentes. Dentro do desenho técnico, ela entra com o CATIA e com o SolidWorks. Qual a diferença do CATIA e o SolidWorks? Só para a gente entender um pouquinho. A gente trabalhava antigamente dentro da disciplina ou dentro da universidade com o CATIA, ainda temos o CATIA lá disponível. Qual que é a diferença do CATIA e o SolidWorks? São vários parâmetros. Primeiramente, um exemplo bem básico. Se você precisa fazer uma operação de um desenho de uma peça dentro do CATIA, para você fazer uma ação, você precisaria dar pelo menos 5 parâmetros para ele executar aquela ação. Se você for fazer a mesma ação dentro do SolidWorks, ele vai pedir para você de 2 a 3 parâmetros. Ele é um pouco mais simplificado. O CATIA, ele é um software de alto nível, onde você vai trabalhar coisas muito mais complexas, tá? E para isso ele requer muito mais informações. E outro detalhe muito interessante, quando a gente fez uma pesquisa de mercado em relação a trabalho para nossos alunos, hoje no nosso estado, aqui vamos falar na região metropolitana de Fortaleza, quantas empresas usam o CATIA efetivamente licenciado, né? Que a gente fala, são estudos licenciados. Nós temos 2 empresas, né? Uma delas é a Ford Troller e tem outra empresa que trabalha com o CATIA. Quando você vai para o SolidWorks, por exemplo, essa lista pula para 200 empresas ou mais. Então, a chance de você chegar lá no chão de fábrica, você chegar lá na empresa e se deparar com um software que você já tem familiaridade é muito mais alta. Então, por isso também a migração para o SolidWorks, tá? Uma coisa muito interessante desses softwares, só para a gente entender a evolução dele, todo software de CAD, né, principalmente o SolidWorks, se baseia numa computação paramétrica para criar geometrias. Então, quando ele foi criado, nessa década de 90 ainda, vocês estão vendo 2 telas iniciais dele aqui. Essas telas, quando a gente olha ela aqui, parece que nós estamos vendo os objetos 3D. Mas, na verdade, antigamente, eu, quando fui aluno, por exemplo, a gente sempre trabalhava os objetos em 2 dimensões. A terceira dimensão era uma consequência se você soubesse usar o software e gerar ela, né? E mesmo assim era muito limitado. Então, quando você vê essas 2 imagens, elas são imagens planificadas, 2D, desenhadas de uma forma que geram uma perspectiva 3D. Então, isso aqui era uma das primeiras evoluções do software que gerou essa caracterização, né? Então, você começou a ter uma perspectiva 3D. Com o andar dos tempos, Professor, Opa, pode falar. só uma dúvida, o senhor já postou aqui no Ava esse tipo download pro Já SolidWorks? sim, tá na aba de quarta-feira da aula prática. Aí você É deve estar porque olhando da segunda. eu abro aqui na desenho mecânico, aí só aparece a apresentação da disciplina e ao inaugurar o contrato de Isso, idade. você está na segunda-feira. Se você olhar lá no Fórum Online, tem aula de quarta. Ó, quarta-feira, bem manhã, você devia estar nessa aqui, ó. Aí na de quarta-feira, você tem aqui, ó, a apresentação do SolidWorks. Certo. Tranquilo? Aí tem aqui, ó, o roteiro de instalação dele aqui. Mas, pessoal, aguenta um pouquinho para instalar, que vocês ainda vão receber a chave. O sistema vai mandar para vocês a chave lá de ativação. Então, quando você for fazer a instalação, vai ter um momento que ele vai pedir a chave, aí você vai ficar parado, tá? Vamos dar uma olhada aqui na aula, que é interessante, a gente vai ver vários parâmetros em relação ao software, que vai ajudar você depois na utilização. Lembrando que essa aula está gravada e vocês podem em qualquer momento lá voltar e ver alguns detalhes conforme a gente for desenvolvendo a atividade, ok? Então vamos lá. Só voltando aqui no nosso raciocínio, os softwares antigamente, eles tinham um princípio de 2 dimensões, então você trabalhava nas vistas e gerava vistas por 3 isométrica, ou terceira dimensão, por consequência, né? Essa grande mudança veio por volta do ano 2000, quando os softwares começaram a trabalhar a terceira dimensão. E surgiu essa nova linha de raciocínio, esse novo método de desenho, aonde você trabalha agora a peça na terceira dimensão,
Se necessário, você gera as vistas isométricas, né? Frontal, lateral, direita, esquerda, superior, inferior. Ou seja, foi uma grande mudança no princípio, né, na caracterização do desenho mecânico. Por volta do ano 2000, olha aqui a cara do software, né? Aqui em 97, ó, ele ainda, isso aqui é um desenho 2D, com uma perspectiva que gera uma impressão 3D, tá? Mas isso aqui era um desenho em 2 dimensões. Já por volta do ano 2000, aqui nesse nosso novo milênio, ele já veio algumas caracterizações tridimensionais, então aqui já era um desenho tridimensional, só que o software ele era ainda muito virgem nessa questão de apresentar o 3D. Como assim? Se você olhar aqui, era um bloco cinza, vamos dar uma corzinha no meu ponteiro, acho que vai ajudar vocês a interpretarem. Se observar aqui, ó, é uma coloração cinza de um bloco, não tem uma distinção. Então, quem entendia o desenho, quem conhecia o que estava sendo desenhado, tinha uma familiaridade. Então, você sabe que isso aqui era um disjuntor, um trilho aqui, né, de fixação, uma placa de distribuição, alguns conectores, cabeamento. Então, ficava difícil você entender aquela peça. Ele foi evoluindo com o tempo, aí começou a aparecer algumas outras variações de coloração, caracterização. E nesse gap aqui, ó, 2005 a 2010, foi um gap de ensino também na questão da didática das aulas, algumas mudanças muito interessantes, alguns paradigmas foram quebrados. Não sei se é o caso de vocês, acho que vocês já são dessa nova geração, mas antigamente as aulas, até mesmo na Unifor, eu tive aula assim, as lousas, né, dos professores, elas eram um quadro negro, né, um fundo azul, um verde escuro, um azul escuro, onde o professor escrevia lá com um giz branco. E aí você olhava para a lousa, tinha lá um fundo escuro com uma letra clara. Quando você vinha para o seu caderno aqui ler, escrever, você tinha um fundo claro com uma letra escura. Toda vez que sua vista e sua mente precisava fazer essa compensação de fundo claro, letra escura, fundo escuro, letra clara, toda a transição conforme você copiava ou resolvia algum exercício, né? Você perdia rendimento de memória, de raciocínio, justamente só por esse gap de troca de cores. E isso foi uma grande sacada vindo dos softwares também, porque os softwares começaram a ser customizáveis. Então, antigamente, o AutoCAD tinha aquela tela, por exemplo, preta, né, escura no fundo. Hoje em dia ele já tem uma tela clara. Hoje em dia os softwares você customiza o seu fundo de tela. Porque a tela branca também ela cansa o dia todo já, né? Já é uma segunda onda, uma segunda consequência. E aí foram feitas essas mudanças. 2013 foi um gap fenomenal desse software, onde começou a entrar a parte de renderização, a parte de sombreamento, a parte de caracterização de a realidade aumentada que a gente chama, né? Ou a prototipagem virtual, que é o nome técnico que a gente chama. Então você conseguiu trazer vida para o seu desenho. Você trazer características aonde esse software começou a se trazer uma realidade aonde o projetista, o cliente, todo mundo envolvido naquele projeto tinha uma satisfação, tinha uma segurança no desenvolvimento, né? E eu comecei a usar o SolidWorks mais ou menos aqui, 2000, 2002, foi quando a gente começou a ter acesso à ferramenta e começou a trabalhar com o software. Tá? E aí a gente vem a versão 2018, 2020, que é que a gente vai trabalhar hoje. Quando vocês olham esses projetos, né, esses 3 desenhos que estão aí na tela, vocês podem até imaginar que isso é coisa de louco, né? Ah, é uma coisa de quem fez isso é um profissional, quem fez isso é um cara que vive disso, não sei o quê. Não, vocês estão enganados. Esses não são projetos da disciplina, mas os projetos finais da disciplina dos semestres passados são nesse nível. Qual que é a diferença desse projeto para o projeto que vocês vão fazendo, vão evoluindo e vão fazendo no final da disciplina? É apenas o tempo de empenho na utilização do software. Como assim? O cara, para chegar num projeto nesse nível de detalhamento, não é nível de complexidade, não. É nível de detalhamento. Ele dedicou o tempo dele para chegar lá. São diversos componentes, cada um com a sua textura, com a sua renderização, com a sua geometria, montagem, encaixe. Ou seja, você requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho, né? Aqui, ó, nós temos uma bomba de engrenagem, por exemplo, desmontada. Isso aqui é uma vista explodida que a gente vai gerar tranquilamente dentro da nossa aula. Nós vamos fazer uma montagem do nosso produto lá, onde a gente vai fazer uma caracterização do mesmo. Ou seja, essa evolução nada mais é do que o empenho que o aluno dá em relação à ferramenta. Você pode chegar num nível muito superior a esse aqui, que é fenomenal, tá? E nós vamos dar suporte para isso, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão o desenho em si, o desenho dentro da plataforma. Uma coisa que é muito interessante,
qualquer desenho que vocês forem executar, forem fazer, seja ele com base num componente existente, seja ele no desenvolvimento de um componente, na criação, né, de um componente, todo desenho ele requer uma estratégia de desenho. Essa estratégia é um ponto fundamental para o sucesso do seu desenho. Ela impacta em diversas características. Como assim? Por exemplo, quando eu for desenhar um componente, o desenho desse componente requer que ele esteja numa posição caracterizada de funcionalidade. Como assim? Como eu sei como desenhar um componente, quando eu colocar lá na isometria, ele ficar na posição certa? É uma decisão de início de projeto. Qual é os planos que você vai usar como referência para dar início à sua origem da sua peça? Por exemplo, tenho aqui um grampeador como exemplo de aplicação, por exemplo. Vamos lá. Se você abrir um desenho técnico, por exemplo, de um grampeador desenhado por uma pessoa, se você abrir lá e colocar ele na isometria, ele aparecer de ponta cabeça. Ou aparecer uma posição não convencional. Tá? Quando vocês olharem esse desenho, vocês vão pensar o quê? Pô, tem uma coisa errada. O grampeador ele não trabalha assim. Ele é nessa posição, né? De trabalho dele aí. Ou seja, o componente mecânico ele deve ser desenhado na posição de trabalho dele. Imagine se você abrir o desenho técnico de um carro e ele aparecer com o teto no chão, as 4 rodas para cima. Você vai falar, tá errado esse desenho. Você já tem uma sensação de que aquilo ali foi desenhado de uma forma incorreta. Por quê? Porque ele não apresenta a realidade de funcionalidade do sistema. Você abre lá o desenho técnico lá de uma máquina, a máquina está de lado. O piso dela está na lateral, a lateral dela está no piso. Está errado. Você tem que pensar na posição. Então, partindo da escolha da posição do seu componente, você vai fazer estratégia em função da posição de origem. Como eu vou desenhar essa minha peça? O desenho técnico, ele se baseia em geometrias sólidos, né, de geometrias elementares, que levam à obtenção de um corpo. Por exemplo, aqui nós temos 2 exemplos. Esses corpos são desenhados e utilizados de 2 formas de projeto. De forma positiva ou de forma negativa. Como assim? O que é a forma positiva? A positiva é a forma aditiva. Então, por exemplo, se eu quero desenhar essa geometria, é uma adição de geometrias. Esse componente é uma adição de geometrias. Eu tenho um quadrado aqui inferior com uma altura estabelecida. Depois, nessa superfície, eu gero outro quadrado com uma segunda altura e outras dimensões. E sobre essa superfície, gero aqui um cilindro, né? E assim dando origem ao meu componente. Eu vou adicionando geometrias. Vou colocando. Manufatura aditiva. Quando você vem aqui para um componente que você vai trabalhar de forma negativa, negativa não é no pejorativo, é na forma de remoção de partes, remoção de material. Você vai negativamente tirar volume dela. Né? Então você tem um blank, o blank é a peça maciça, e você vai remover 2 cilindros, fazer 2 furos aqui. Os furos são cilindros. Então, eu vou fazer a geometria do cilindro e remover da minha peça. E eu preciso fazer esse canal, eu faço essa meia-lua aqui e removo essa geometria da minha peça. Ou seja, eu estou trabalhando com a geometria de maneira de remoção negativa, que a gente chama, remoção de material. E também a forma mais usual de trabalhar é a forma mista, é uma combinação de adição e remoção. Entretanto, primeira grande dica de desenho para vocês. Sempre quando vocês forem trabalhar um projeto, uma peça, deem prioridade à adição, primeiro, coloque todas as geometrias e deixem para o final a parte de remoção de material. Porque se você for trabalhando, adicionando e removendo, pode chegar um momento em que você faça uma ação de positiva e essa positiva de adição de material interfere em alguma remoção que você fez anteriormente. Aí você vai ter que refazer a operação de negativa, de remoção. E você vai ter um trabalho a mais. Tá? Professor, qual é a forma certa de adição e de remoção? Não tem a certa. A certa é aquela que você se sente melhor a chegar ao objetivo do desenho da sua peça. Por exemplo, eu vou trazer um exemplozinho já para vocês. Nós vamos desenhar ela só de forma positiva, só de forma negativa e de forma mista. Nós vamos desenhar ela de 3 formas a mesma peça. Para vocês verem que isso não influencia no resultado final. Influencia no desenvolvimento, no tempo que você emprega, no número de operações. Ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida é só comunicar e perguntar aí, fiquem à vontade, tá? Outra coisa muito interessante é a sequência, né, a técnica de desenho para você trabalhar com o software.
Esse roteiro, pessoal, essas caracterizações, muitas dessas dicas que a gente dá, existe isso na literatura em partes. Mas as grandes jogadas a gente traz de experiência, de vivência, né? De ações que a gente foi vivendo ao longo do tempo em função de desenho de peças. Primeiramente, para você trabalhar um desenho, né, com a ferramenta. Primeira estratégia, posicionamento. Então, se eu for desenhar o meu grampeador aqui, por exemplo, por onde eu vou começar o desenho dele? Vou fazer o primeiro desenho da base, vou fazer geometria lateral e colocar material, vou desenhar ele em qual posição? A sua estratégia de desenho vai estar associada primeiramente ao plano de escolha para desenho da geometria inicial, né? Fazendo isso, você vai trabalhar com a origem do plano. Como assim origem? Toda máquina, todo software, ele tem um ponto de referência zero máquina, que a gente chama, né? Que é as coordenadas 0x, 0y, 0z. É o ponto zero. Porque é interessante você sempre trabalhar o ponto zero, em revelação ao ponto zero. Digamos que nós fizemos um desenho aqui no nosso software e nós vamos levar ele para uma impressora 3D, né? Para executar a nossa peça. A impressora 3D, só um parênteses, é como se ela trabalhasse de forma positiva, né? Você não tem nada, ela vai adicionando material até dar a geometria da peça. Já que a negativa seria uma usinagem. Por que uma usinagem? Porque você tem um material completo, em blank, e vai remover material. Usinagem é o princípio de remoção de material. E aí você vai remover material até da geometria final. Então, digamos que eu vou levar para uma máquina, seja lá um centro de usinagem CNC ou uma impressora 3D. Se eu não usar como referência meu ponto zero, quando eu fazer a comunicação do meu software por meio do CAM para a minha ferramenta lá de operação, de manufatura, a peça pode ir numa posição que a máquina não interprete ou esteja fora do campo de atuação dela, porque a máquina, quando a gente desenha aqui no zero máquina, ele gera o ponto zero também como referência lá para a máquina operatriz. Então, geralmente, a gente referencia em função do ponto zero. Tá? As formas de desenho positiva e negativa, como a gente falou. Então, priorize geometria. Não se preocupe com as dimensões nessa etapa, terceira e quarta. Se preocupe com a geometria. Aí sim, a geometria formada, se preocupe com as dimensões da peça. Aí você vai colocar as cotas, travando o posicionamento das arestas, geometrias e assim por diante. Tá? Para a gente entender um pouquinho do software, quando você clica lá 2 vezes o seu ícone, ele vai abrir para a gente essa tela inicial. Então eu ainda estou na versão 2018, mas eu vou migrar ainda para 2020. Tá? Não migrei por causa de outros parâmetros, terminando alguns projetos. Então, quando você trabalha aqui no 2018, preparando as aulas, né, a gente está usando muito, uma coisa muito interessante do software é a simplicidade dele em função da operacionalização. A gente vai vir aqui em novo. Olha uma coisa muito interessante. Ele vai dar para a gente 3 opções. Alguns softwares você abre aqui, ele te dá 200 opções. Ele é melhor do que esse? Não. Quando você olha 3 opções, ele dá para você apenas 3 caminhos. Com esses 3 caminhos, você executa qualquer projeto. Primeiro deles, peça. Na peça, você desenha qualquer componente de forma individual. Logicamente, um produto ele é feito por diversos componentes distintos que trabalham em conjunto. Então, você vai desenhar todos os componentes de forma individual. Posteriormente, você vai fazer uma montagem desses componentes e aqui você vai montar o seu produto. Seu produto montado, você vai fazer o detalhamento técnico dos componentes do produto, ou seja, o desenho técnico. Veja que com essas 3 plataformas, você desenvolve qualquer projeto. Mas eu quero validar meu projeto, testar ele. Calma, você vai testar a peça individual ou a montagem? A peça individual. Então, você vai fazer todos os testes aqui dentro. Mas agora eu quero testar a montagem. Então, você vai fazer os testes dentro da montagem. Ele vai já dividindo o seu trabalho para orientar e trabalhar de forma eficiente. Vamos começar aqui com uma peça, vou dar um OK. Ele vai abrir a nossa tela inicial aí do software, né? Então, quando ele abrir essa tela, perguntaram, né? O Leonardo perguntou se é pesado ou não. Você vê que ele está pedindo um tempinho aqui na minha operacionalização, mas como eu falei, eu estou com 5, 6 programas aqui abertos para a gente poder dar aula. Então, quando você olhar aqui, essa é a tela inicial dele. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, ele é todo em português. Então, você consegue configurar ele lá para a língua que você desejar, seja ele em russo, inglês, espanhol. Como você precisa em chinês, você coloca ele lá e ele trabalha da forma que você deseja.
Então, eu configurei aqui o meu para português brasileiro, ele está em português Brasil. Então, você usa ele em português. Outra característica muito interessante, que é uma coisa que você pode achar que é um problema, mas na verdade é uma grande sacada. Quando você olha aqui o software montado, você vai ver que ele apresenta diversos ícones ativos e alguns suprimidos. Ó. Eu estou passando o mouse aqui, ó. O que está ativo ele destaca ali, ó, né? E outros estão suprimidos. Por que ele está suprimido? É porque nossa licença é limitante? Não. O software ele quer ser inteligente. Ele permite você operacionalizar apenas os comandos que estão aptos a serem feitos naquele momento ou naquela etapa do seu projeto. O que adianta ele disponibilizar aqui para mim um corte, uma remoção de material, se eu não tenho nenhum material desenhado? Né? Ou seja, ele inibe para justamente você não tentar cortar, executar a operação e dar um erro, e ficar dando um erro e você achar que é um problema do software, quando na verdade você está tentando fazer uma operação que não é possível ser feita. Então, quando você vem nas outras abas aqui, você vai ver que ele só permite a utilização dos ícones que estão disponíveis naquele momento, ou seja, o que você pode operacionalizar efetivamente naquele momento. Então, por exemplo, quero fazer um cilindro dentro do meu software. Primeiramente, planos. Então, ele tem os planos de trabalho frontal, superior e direito. Vou colocar aqui na isometria só para a gente poder enxergar eles. Aqui os 3 planos. Pessoal, não obrigatoriamente. O plano frontal é a vista frontal, o plano superior é a vista superior. Ele só dá esse nome aos planos para orientação. A vista frontal, quando a gente for falar de vistas, a vista frontal da sua peça é a vista que traz o maior número de detalhes. A vista superior é em função da vista frontal. Então, isso aqui não está associado à vista frontal da sua peça. A sua estratégia de desenho é você desenhar ele da forma que ele é trabalhado, de forma que ele trabalha. Eu vou fazer um cilindro como se fosse um tubo em pé, tá? Então, se eu for fazer um tubo em pé, ele tem uma geometria cilíndrica e aí eu dou volume a ele. Se eu vou fazer uma forma cilíndrica, essa forma cilíndrica vai estar aqui na minha base, ó. Então, eu vou clicar aqui no plano superior. Veja que eu cliquei aqui, ó. Vou selecionar o plano superior, então, ó. E vou clicar em esboço. Ele vai planificar o esboço para mim. Temos aqui, ó, os eixos cartesianos para nos orientar e temos aqui o nosso zero máquina, esse pontinho central aqui. Então vamos lá, vou fazer um círculo, vou pegar um círculo, lembre-se. Primeiro eu me preocupo com a geometria, depois com a dimensão. Vou fazer um círculo aqui qualquer, porque o meu cilindro parte de um círculo. Veja que eu fiz o círculo, eu vou colocar aqui, ó, dimensão e vou clicar nele. Inicialmente, ó, ele está apresentando uma dimensão aqui, ó, de 74,89 milímetros de diâmetro. Meu software está configurado para milímetros. Digamos que nosso círculo tenha 500 milímetros de diâmetro. Então, vou colocar 500 aqui. Não lembro se no AutoCAD isso acontecia com vocês. Quando eu fazia desse o Enter aqui agora, a minha imagem ia ficar gigante na tela. Eu tinha que dar o zoom out, né, tirar o zoom para poder visualizar a peça. Eu vou colocar ela de 74 para ir para 500 e olha o que acontece. Ele fica ali nos 500. A primeira, como é uma referência, ele ajusta a escala para você trabalhar dentro dela. Logicamente, agora que ele pegou a referência, se eu voltar aqui e falar que a minha dimensão é de 100, ele vai reduzir a minha peça, tá? Porque ele já pegou a primeira escala. Tudo bem, eu dou um zoom lá, ó, nela, e eu visualizo ela da mesma forma, ok? Veja que minha pecinha está azul. Quando ela está azul é porque ela tem uma referência de diâmetro, mas ela não está presa. Ó. Eu consigo movimentar ela em qualquer parte da minha tela. Lembre-se, eu tenho que prendê-la em função da origem. Posso vir aqui por dimensões, por exemplo, clicar daqui para cá, nela, até o centro, e falar que ele tem uma distância, ou a distância é 0. Veja que ele ficou alinhado em um dos eixos. Posso falar que essa origem para essa, ela tem uma distância ou ela é 0. Veja que a minha linha, a minha esfera mudou de coloração na linha dela, ficou uma linha escura. Por quê? Se eu clicar aqui nela e tentar mover, ela está fixa, ela não sai do lugar, ou seja, ela está referenciada. Ah, quer dizer que eu não mexo mais nela? Mexo se eu editar as cotas. Pessoal, eu fiz pela cota referenciando 0, né?
Teria outra forma de eu fazer isso? Sim. Por exemplo, existem várias ferramentas de atalho que você vai aprendendo com o passar do tempo. Vou clicar no meu centro, segurar o Shift ou Ctrl, independente qual seja. Vou clicar aqui na minha origem e vou falar aqui que eles são coincidentes. Coincidentes estão no mesmo ponto. Consequentemente, ele foi lá para a posição de origem. Vou dar um OK aqui e ele está travado da mesma forma. Pô, nós estamos fazendo um tubo, né? Um cilindro. Feito isso, eu vou colocar na isometria aqui por particularidade, não necessariamente, poderia deixar lá na minha vista frontal ainda, tá? Pessoal, outra questão muito interessante. Muitos alunos têm costume de colocar na peça, vai lá e desenha, deleta a cota. Não delete a cota. Quando você deleta a cota, sua peça ela fica solta. Então, se sem querer você fazer uma geometria lá e mexer no tubo, no cilindro, ele perde a geometria. E aí você perde a dimensão da sua peça. E lá vai começar a dar alguns errinhos. Então, deixe a cota. Não precisa apagar a cota. Ela não vai aparecer na sua peça. Ela está aqui no esboço, porque você usa ela como referência no esboço. Então, eu vou lá, recursos, ressalto extrudado. Veja que ele vai começar a dar volume à minha peça. Eu posso clicar aqui e dar o volume que eu quiser nele. Né? Posso colocar em outra direção. Lembre-se que nós estamos usando como base uma geometria cilíndrica. Então, ele vai extrudar um cilindro. Essa altura, eu posso arrastar na mão aqui. Se preocupem primeiramente com geometria, depois com dimensão. Eu quero que a altura dela seja, vamos colocar aqui, 300 milímetros. Ok. E aí ele ficou com os 300 milímetros. Vou dar um OK aqui. Temos aí o nosso cilindro montado, né? Um detalhe interessante, que é uma coisa que talvez vocês não tenham percebido, mas não tem também que vocês não estão vendo. Todo esse desenho que eu fiz, eu usei o teclado do computador apenas para digitar a cota e usar o Shift ou Ctrl para selecionar peças, pontos distintos ao mesmo tempo. Pessoal, esse software você trabalha com o mouse. Então, com o mouse eu faço a movimentação, faço o zoom, todas as ações estão a ícones. O teclado, ou a mão direita ou esquerda, se for destro ou canhoto, você vai E aí, usar professor, apenas para cotas. Opa, pode falar? pode repetir como você deixou isso com profundidade, esse cilindro aí? Posso, Como você fique aumentou? tranquilo. Nós vamos fazer uma pecinha, você vai ver ele fácil, mas é uma extrusão, né? Olha, por exemplo, a gente fez essa peça usando a geometria cilíndrica, né? É a única forma de fazer um cilindro? Não. Você pode fazer um cilindro de diversas formas. Eu vou fechar esse aqui sem salvar. Nós vamos fazer o cilindro novamente, com uma outra perspectiva. Uma peça, vou dar um OK. Veja que ele já abriu mais rápido, que a primeira ele estava fazendo a varredura. Então, eu vou lá, vou ver os meus planos. Eu, André, particularmente, costumo colocar na isometria e clicar aqui em esboço, para escolher o plano que eu vou usar. Vou desenhar o cilindro da mesma posição, só que eu vou fazer ele pelo plano frontal. Como assim? Coloquei ele no plano frontal para a gente. Cuidado, quando eu mudei o plano, eu mudei a perspectiva de vista da minha peça. Em vez de fazer um cilindro, eu vou fazer um retângulo. Posso fazer ele aqui de forma aleatória, como eu já posso ir otimizando o meu projeto e fazendo algumas características diretas, como eu já vou colocar o ponto inicial dele aqui na origem, e vou crescer o meu retângulo. Dimensão, nossa altura do nosso cilindro, ele era 300, né? Então vou colocar os 300 aqui, Veja que ele vai ficar ali, ele não vai dar aquele zoom estourando da tela. E o nosso diâmetro era 100. Como eu vou trabalhar com raio aqui, então eu vou colocar 50. Vou colocar na isometria só para vocês verem qual que ele está em outro plano. E agora, em vez de colocar material, foi o Leonardo que perguntou, o material, se eu clicar aqui, ele vai fazer um bloco. Não é o que eu quero, tá vendo? Não é isso que eu quero. O que eu quero é o cilindro. Então eu vou usar o recurso de revolução. Por revolução, vou clicar aqui na minha linha central e ele vai gerar o meu cilindro ali. Ou seja, é uma outra forma de eu fazer o cilindro. O que eu quero mostrar para vocês? Que não existe uma única forma de você fazer uma peça ou um desenho. Existem diversas formas de você desenhar uma peça. Qual é a melhor forma? A que você, desenhista, você projetista, sabe desenhar, ou tem a maior afinidade. Ok? Com isso, não vou salvar, só voltar aqui na nossa apresentação. Já já eu falo aqui do tutorial.
Eu coloquei para vocês essa pecinha. Dentro lá do AVA tem esses dois documentos também. Então, o primeiro deles vai trazer lá o desenho técnico da nossa peça. Então, aqui você está vendo ele na isometria, com as dimensões para poder desenhar o componente. Lembrando, fazendo o primeiro parênteses, a gente fala que isso aqui é uma licença poética de ensino. Como assim? Tecnicamente, você não pode cotar uma peça na terceira dimensão. Você cota nas vistas. Ah, porque o professor pode cotar a peça na terceira dimensão. A gente usa isso como uma metodologia de ensino. Então, a gente cota na terceira dimensão para o aluno poder trabalhar de uma forma distinta. Terão peças que a gente vai receber em duas dimensões cotadas, tá? Mas o certo da cotagem, do desenho técnico, é na segunda dimensão, ok? Então, temos aqui uma peça. Lembrando, vou desenhar essa peça aqui com vocês de 3 formas diferentes. Nós vamos desenhar ela somente com metodologia de adição, colocando material, com metodologia de subtração negativa, só removendo material, e por último de forma mista, onde a gente vai adicionar e remover material para dar origem à nossa peça. Tá? Primeira delas, vamos fazer de forma negativa. Como assim forma negativa? Nós vamos fazer o blank, nós vamos dar origem ao bloco maciço da peça e vamos remover todas as partes que a gente não necessita para dar origem à nossa peça. Ou seja, nós vamos fazer como se fosse o princípio de usinagem. Dentro da apresentação também tem um outro PDFzinho lá, que é o PDF 3D da peça. Já eu mostro para vocês como ele é gerado. Opa! Ele está ativando aqui, ó, opções, confiar. Sempre ele pede essa confirmação. Clica na tela. Ele vai abrir aí o PDF 3D da peça. Eu coloquei o PDF 3D também para vocês começarem a se familiarizar com ele. Pessoal, se você abaixar esse documento lá, clicar ele e não abrir, é porque provavelmente você precisa atualizar aí o seu visualizador de PDF, tá? Ele tem que ser um pouco mais atualizado. Então tá aí a nossa pecinha que a gente vai desenhar agora. Veja que ela tem uma certa simetria, né, um posicionamento. Legal. Primeira característica, a primeira estratégia de desenho e análise que nós vamos fazer. Ela tem que ser desenhada nesta posição. Então, como eu vou desenhar ela? Se vai ser dessa geometria para lá, é um plano. Se for dessa geometria para cá, é outro plano. Se for da geometria inferior para cima, é outro plano. Eu vou desenhar dessa geometria aqui, ó, que eu tenho esse semicírculo, esse retângulo, para fazer o blank inicial. Então, eu vou aqui no meu software. Opa, vamos chegar lá, novo, né? Ó. Pessoal, fiquem tranquilos. Essa aula está sendo gravada. Depois da aula, eu disponibilizo o link para vocês acessarem ela a qualquer momento. E aí vocês podem ver com calma, voltar, assistir qualquer momento da execução da peça, tá? Então, eu vou colocar na isometria, esboço. Temos aqui os 3 planos. Eu vou trabalhar no plano direito para fazer a vista lateral da peça. Como assim a vista lateral? Essa minha peça na vista lateral, ela é aproximadamente um retângulo com um círculo. Vou colocar o círculo já pré-estabelecido na posição aqui, ó. Ela tem mais ou menos essa geometria. Como assim mais ou menos? Se a gente olhar ela aqui, desconsidera esses cortes ainda. Veja ela como se fosse uma peça única. Ela é um retângulo com um círculo na extremidade. Para eu fazer a minha peça, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho aqui sobreposição de geometrias. Ele não aceita isso, tanto que você vê colorações diferentes. Vou cortar ou aparar as linhas, esse último ícone aqui, que eu não necessito, eu não quero nem essa nem essa. Segundo o esboço, ele fala aqui, né? Se eu recortar essa linha, eu vou perder a geometria de retangular, ela vai ser uma outra geometria, não tem problema, é o que eu quero. Então, gero a minha geometria aqui. Vou dar um okzinho aqui. Então, geramos a nossa geometria. Cuidado, nós fizemos a geometria, não fizemos o dimensionamento. Então, se a gente olhar as cotas aqui, ó, ela tem 60 de comprimento do centro do furo até aqui do outro lado e um 25 de altura, que seria o diâmetro aqui da nossa peça. Então, vamos lá. Dimensão, eu sei que desse centro aqui até essa aresta, ele tem 60. Que essa altura aqui, que seria como se fosse esse raio, o diâmetro lá seria 25, né? Então, esse raio, ele é 25, metade de 25. Putz, vou ter que pegar a calculadora e fazer conta. Não. Olha só. 25 dividido por 2. Está aí nossa altura 12,5.
Ah, se eu não quisesse usar o raio, quisesse usar a altura da peça. Vamos deletar aqui. Bastava eu clicar nessa aresta, por exemplo, clicar nessa aresta, trazer para cá, os 25 estariam ativos aí. Ok? Legal. Pessoal, veja que nossa peça está na geometria, nas dimensões, mas ela está azul ainda. Se eu clicar aqui, ela está solta. O que eu preciso fazer? Referenciar ela em relação ao zero máquina. Como? Dimensão inteligente. Vamos colocar ela no centro aqui, então eu vou falar que daqui para cá, ó, vai ser os 25 dividido por 2. Opa. Por 2. Ela está no centro. Veja que as linhas horizontais estão escuras, as verticais ainda não. Por quê? Se eu clicar aqui na horizontal, ela está travada, ó. Ela não mexe. Mas se eu clicar nessa aqui, ó, opa, ela mexe. E mexe, olha o que fazendo ali com o nosso círculo. Putz, perdi meu desenho. Não, fiquem calmos. Veja que aqui tem uma simbologia de tangência. Então eu vou falar aqui esse meu círculo, vou segurar Ctrl Shift. Esse aresta, eles são tangentes, ó. E ele vai ficar tangente ali à minha peça. Se eu movimentar agora, pronto, ela está fixa ali, nessa posição. Temos 60 nesse comprimento. Vou colocar um diâmetro aqui, dimensão do centro até essa peça. Falar que aqui tem 30. Pronto. Veja que toda a nossa peça está travada. Vou colocar ela na isometria, somente para vocês visualizarem que ela está nesse plano. Tá, ó. Consigo mexer aqui para ver? Consigo. Plano de trabalho dela. Quando eu vier aqui para recursos, ressalto extrudado, ela vai colocar material. Tem várias formas de aplicar esse material. Então eu posso aplicar para um lado, aplicar para o outro, tá? Vou fazer com arraste? Não, vou usar medidas, trabalhamos com exatas. Se eu olhar meu desenho lá, ele tem uma largura de 20 milímetros. Vou aqui, vou colocar 20 milímetros. E vou dar um OK. Repare que eu vou colocar na isometria. Essa é a geometria da nossa peça, sem a remoção dos detalhes dela. Deixa eu ver se melhora aqui. Pronto, aqui melhora a visualização para a gente. Tá? E aí você vai ver que é a nossa geometria em função das dimensões. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos remover material para chegar na geometria da nossa peça. Então, para remover material, o que eu preciso fazer inicialmente? Ou que eu vou, minha adoção, por exemplo, vamos fazer esse furo. Esse furo ele passa por toda a peça e eu tenho um retângulo aqui também, ó. Então esse meu retângulo tem 28 de comprimento e 12 de altura, ele está no centro da peça. E aqui eu tenho um furo, ele não mostra o diâmetro, vamos adotar como se fosse um diâmetro 10, também passante na peça. Olha o que eu vou fazer, vou clicar aqui na minha superfície, que eu vou desenhar nessa superfície, vou clicar em esboço. Eu estou nesse esboço, eu posso deixar ele de frente para a gente, vou vir aqui ó, nas orientações de vista, colocar ele de frente para a gente. Me preocupa primeiramente com a geometria, depois com dimensões. Então eu quero recortar um cilindro e um retângulo, né? Opa, mas está diferente da nossa peça. Calma, vamos colocar dimensões. Por exemplo, eu sei que esse meu cilindro, esse meu retângulo, ele tem a dimensão dessa aresta até essa. Opa, dá um ESC aqui. Eu acabei pegando essa altura, vou deletar ela agora, vou fazer novamente, que não é isso que eu queria fazer. Dessa aresta até essa aqui, um comprimento de 28 milímetros. Legal. Eu sei que essa altura dele aqui, ó, é de 12 milímetros. Beleza. Pessoal, veja que esse lado está diferente desse. Qual que seria essa dimensão? O desenho técnico lá, ele pede para a gente fazer a conta, porque eu tenho 12, uma altura de 25, quanto seria cada lado? Putz, aí pegar minha calculadora. Não, olha o que eu vou fazer. Vou falar que dessa altura para esta, eu tenho o quê? Veja que eu vou montar uma equaçãozinha. Eu vou abrir um parênteses. Eu tenho 25, que é a minha altura total, menos o meu centro, que é 12. Fechar o parênteses. Tudo isso dividido por 2, que eu vou colocar metade disso de cada lado. Quando eu der o Enter aqui, ele já vai fazer a conta para mim. E eu sei que tem 6,5 ali. E vai ter 6,5 aqui, ó. Só que se eu colocar esse 6,5, veja que ele aparece numa cor diferente. Porque não tem necessidade de colocar essa cota. É uma cota de extra. 6,5 com 12, com os 25 de altura, já é uma consequência, o 6,5. Então, eu vou deletar isso aqui agora. Quando a gente falar de cota, a gente vai falar sobre especificamente disso. Aqui,
Como eu vou recortar, não teria problema essa peça passar, mas se eu quiser deixar ela, clico nela, seguro Shift ou Ctrl, clico nessa outra e falar que elas são coincidentes, colineares aqui, ó, ficou ali na posição. Então eu tenho aqui já todo travadinho o meu retângulo, mesmo se eu clicar e arrastar ele não sai do lugar, porque as arestas eles estão negras, escuras já, né? Temos agora esse círculo. Pô, esse círculo está aqui no centro. Posso falar que esse centro, seguro Ctrl Shift e esse peça, estão concêntricos na mesma posição. Como também eu posso falar que esse centro e o zero máquina estão alinhados horizontalmente. Ele não ativou, vamos ativar aqui ainda, ou novamente, horizontalmente alinhados, tá? E aí vou colocar as dimensões. Como assim as dimensões? Cuidado. Aqui eu preciso de um diâmetro de 10. Veja que eu colocando esse diâmetro de 10, minha peça ainda está azul. Por que ela está azul? Tenho dúvidas? Clique e arrasto. Cliquei nela e arrastei. Ela não sobe, mas ela anda para o lado. Opa, eu tenho que colocar essa dimensão aqui, ó. Qual seria essa dimensão? A gente sabe que do centro desse furo até essa aresta era 60, né? Ó. Então eu vou falar aqui daqui para cá é 60. Pronto, temos ali uma geometria. O que eu vou fazer agora? O princípio de remoção. Em vez de recursos eu adicionar material, eu vou cortar. Veja que no início esse cortar estava inativo, porque eu não tinha o que cortar, agora eu tenho. Então, recorte. Qual o comprimento da peça? A peça tem 20 milímetros. Cuidado. Existem diversas ações aí do software que vão acelerando nosso projeto de desenvolvimento. Como assim? Se eu colocar 20 aqui, ok, ele vai cortar os 20. Temos ali o corte inicial da nossa peça. Tá? Pô, fiz esse corte, e aí? Tá certo? Tá certo, não tem problema, mas cuidado. Se em algum momento, em alguma etapa, você precisar editar a sua peça, você pode editar qualquer parte da peça, mas tem consequências. Por exemplo, isso aqui é o Project Manager, ou seja, a árvore do produto, tem todas as operações aqui que a gente foi desenvolvendo da nossa peça. Temos aqui o nosso primeiro ressalto e a geometria da nossa primeiro esboço. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, editar esboço, ele vai lá no nosso esboço inicial. Então eu posso alterar uma altura aqui, posso alterar algumas características dela. Vou sair do esboço. Como, por exemplo, se eu vier aqui na extrusão e falar que ela não tem mais 20 de comprimento, ela agora tem 30. Deu ok, ele vai dar os 30, mas olha o que aconteceu. Dou ok, opa, tem um probleminha ali, ó, o nosso corte ele não atravessou a peça. Por quê? Porque quando a gente fez a extrusão aqui, ó, a gente colocou ele cego com um comprimento de 20 milímetros. Vou voltar aqui a minha extrusão, vou deixar os 20 que era inicialmente, vou dar um ok, vou sair da minha extrusão e ele vai voltar à minha peça. Então eu consigo editar. Ah, mas se eu precisar editar a peça sem editar o segundo, cuidado, ó. Aqui no corte, em vez de eu colocar cego, por exemplo, eu poderia colocar passante. Vou dar um ok, ele passa da peça. Ah, se eu vier aqui agora no meu ressalto e falar que em vez de 30, ela precisa ter 50, vou dar um ok. Ela vai extrudar a peça, trocar a posição e vai fazer o corte nela total. Então, existem diversas ações que você vai aprendendo a usar o software que impactam em qualquer decisão que você toma posterior. Tá? Isso vocês vão aprendendo com calma, fiquem tranquilos. Ok? Voltar aqui apenas para a dimensão da peça 20. Ei, professor, Opa, pode falar. no final da aula, o senhor, não sei se o senhor vai fazer isso, mas no final da aula o senhor vai mostrar como a gente baixa o SolidWorks, ou só Não, tem o aquelas instruções tutorial que lá que faz a sequência. eu estava baixando aqui e abriu ali um arquivo em RAR, aquele setup. Então, você tem que descompactar ele. Você vê lá a sequência do tutorial, vai explicar. Descompacte, para onde você coloca, como você executa como administrador. Mas só um parâmetro. Presta atenção na aula, que a gente está vendo várias ações, vocês podem instalar isso depois. Entendeu? Não adianta você tentar instalar agora, porque ainda não chegou a chave para vocês. A Ah, chave tá de bom, tá bom. ativação. Tipo, Entendeu? tipo. Então você vai começar a instalar, vai chegar um momento lá que ele vai pedir a chave para continuar. Aí, como não tem a chave, vocês ficam barrados, entendeu? Então vamos só, na sequência da aula, a gente consegue aí ver características, detalhezinhos, dicas aí que a gente vai dando na aula para desenho, que acho que é mais interessante nesse momento. Depois vocês com calma instalam,
e usam o software aí à vontade. Tranquilo, beleza? Então vamos lá. A gente fez aqui, né, ó, o nosso corte. E aí, já temos uma geometria pronta da nossa peça. Temos aqui outra geometria faltando, que é esse segundo furo e esse outro recorte. Vamos fazer a nossa peça removendo o material. Quando eu for remover, eu vou usar essa geometria, por exemplo, esse plano, nessa superfície como referência. Então, vou clicar nela e clicar em esboço. Ele vai fazer um esboço aqui em cima. Vou deixar ele plano para a gente. Ó, vou vir aqui nas vistas e deixar ele plano. Ou posso clicar aqui nele, ou vir aqui e dar um planificar, né? Ó. Tá? Normal. Tá aqui ele. Não importa se ele está em pé deitado. A gente sabe a referência da peça. Aí eu sei que mais ou menos nessa região eu tenho um furo. E mais ou menos nessa região aqui eu tenho um retângulo. Lembre-se, me preocupo inicialmente com geometria, depois com as dimensões. Dimensão. Eu tenho aqui ele, um furo, eu sei que o diâmetro dele é de 10 milímetros. Se eu voltar aqui no meu desenho técnico, veja que ele é 10 milímetros, ele está a 10 dessa aresta e centralizado na peça. O meu retângulo ele tem 30 de comprimento a partir dessa aresta e 10 de largura, né? Então, ou seja, eu sei que minha peça daqui para cá tem 10 milímetros e ela tem um diâmetro de 10. E eu tenho que colocar no meio da peça. Opa, eu sei que minha peça ela tem 20 de largura. Se eu esqueci essa largura da peça, o que eu faço? Ah, coloco minha cota aqui e meço, ele não vai medir. Eu posso vir aqui em avaliar, abrir a minha trena aqui, ó, tem uma trenazinha, clico nela, clico na minha aresta. Ó. Quando eu clico na minha aresta, ele dá lá a medida, ó, comprimento 20. Ah, mas eu quero saber o comprimento daqui para cá. Eu clico aqui, da onde eu quero o primeiro ponto até o segundo ponto. E ele me dá a medida nessa distância. Então, ou seja, você tem uma trena lá que você pode trabalhar ela para auxiliar em verificação de projetos. Ainda estou no esboço aqui, ó. Dimensão, então, ele tem 20. Sei que metade é 10, né? Então, tá aqui, ó. Dali para cá eu quero 10 milímetros. Pronto, está escuro já a minha peça. Esse meu segundo aqui, ó, como ele tem a geometria dele? Ah, eu sei que dessa aresta até essa aqui, ó, ele tem 30. A largura dele aqui, vamos olhar aqui, é 10 ou é 12? É 10. Só clicar aqui, ó, 10. E ele tem que estar no meio. Opa, se ele está no meio, eu tenho quanto é calado? 20 menos 10. 10 dividido por 2, 5, né? Ó, então aqui é 5. Legal. Pessoal, posso deixar passando essa arestazinha aqui? Posso, não tem problema. Se eu deixar em menos, quando eu remover material, vai ficar essa parte aqui da peça. Então eu vou deixar ela passando. Vou colocar aqui só na isometria para vocês observarem onde está. Eu vou recursos, corte, passante. Ok. Se você observar, fizemos a nossa peça pelo princípio de remoção de material. Né, ó? Removemos os materiais e chegamos na origem da nossa peça. É a única forma de desenhar essa peça? Não. Vou fechar ela aqui, não preciso salvar. Vou desenhar a mesma peça agora, só que no princípio de adição. Como assim adição? Eu só vou adicionar material. Eu não vou cortar nenhum material. Como assim? Requer uma estratégia. Vou olhar aqui a minha peça e vou bolar o meu plano de ação. Veja que para eu fazer a adição, eu preciso usar alguns outros posicionamentos. Por exemplo, ele é um quadrado de 20 por 25 de altura, né? Ó, essa seção. E ele tem aqui um comprimento total de 60, mais esse semicírculo. Mas aqui no centro dele, ó, ele tem um comprimento de 28 e um comprimento de 30. Se eu sei que daqui para cá ele tem 60, então esse meiozinho aqui é um retângulo maciço de 2 milímetros de espessura. Estou analisando o meu desenho, estou fazendo uma estratégia ali de análise, né? Então, ou seja, eu sei que ele é um retângulo de 20 por 25 de 2 milímetros de espessura. Vou aqui no meu desenho, vou colocar na isometria, vou clicar em esboço, vou começar no plano frontal agora, porque eu vou fazer uma estratégia diferente de desenho. Lembrando que no final minha peça vai estar na mesma posição apresentada no desenho técnico. Cliquei no frontal, ele planificou.
Vou usar um segundo recurso que já auxilia em alguns parâmetros. Em vez de eu usar aqui um retângulo solto, por exemplo, e ter que referenciar ele, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um retângulo que tem como origem central. Clico já no meu zero máquina e arrasto ele. Quando eu fizer isso, vou só colocar as dimensões. Eu sei que essa largura dele é 20. E essa largura dele aqui é 25. Veja que ele já fez aí todas as arestas escuras. Ele está travado com o centro. Essa linha pontilhada é uma linha de chamada, uma linha de auxílio. É uma linha usada para a construção, é da peça. Vou aqui em recursos, ressalto extrudado. Ele tem ali uma espessura de 2 milímetros nessa posição. Vou dar um OK. Posso colocar na isometria, está aqui. Isso aqui parece o que com essa peça? Inicialmente nada, mas vocês vão começar a ver que a gente já vai dar algumas caracterizações. Vamos trabalhar essa parte central aqui dela. Ó. Opa, eu sei que é um retângulo com um semicírculo, 30 milímetros de comprimento e um furo central de 10 milímetros aqui no cilindro. Né, ó. Opa, e a espessura dele aqui? 10 menos 20 dá 10, 5 de cada lado. Beleza? Já tenho as informações na minha cabeça. Então, vou vir nessa superfície lateral aqui, que eu vou usar ela como plano. Vou clicar aqui no meu esboço. Vou deixar ele de frente. E aí vou fazer aqui um retângulo, sem ser pelo centro, um retângulo convencional. Vou usar alguns artifícios já de posicionamento. Como se eu passar aqui, ó, ele vai ativar. Pessoal, vou desligar só a canetinha vermelha. Senão ele vai ficar travando aí pra gente a vista certa. Se eu aproximar aqui, ó, tá vendo que ele ativa os endpoints, né? Então eu vou clicar no primeiro, vou passar um pouquinho aqui no segundo, não tem problema, tá? Posso vir aqui agora e falar que ou essa aresta está alinhada com esta, como eu posso falar que este ponto está alinhado com essa aresta, por exemplo. Ele está ali, travado. Sei que nessa minha extremidade eu tenho um semicírculo, já usei o endpoint aqui, né? Ó. Até, não usei. Opa, e agora? Preciso fazer de novo? Não. Posso vir aqui e falar que esse meu cilindro, junto com essa minha aresta, são tangentes. Opa, lá, ele já foi para a tangência. Vou aparar as entidades que eu não quero. Não a dimensão, é aparar entidades. Ele vai dar aquele comando, pronto aqui. E vou para as dimensões. Então eu sei que daqui para cá ele tem 30. Né? Vixe, ficou torto aqui meu desenho, perdi ele. Não, essa linha e essa tem uma tangência. Ou eu poderia corrigir com dimensão. Se eu falar aqui que essa dimensão é de raio 25 dividido por 2, o que vai acontecer? Ele já vai ficar na posição correta. Ok? Temos isso. Vou adicionar material? Ainda não. Eu tenho o furo, né? Então eu vou fazer ele junto. Ó. Vou vir aqui no meu centro, que é a posição dele, vou abrir e falar que ele tem um diâmetro de 10 milímetros. Opa, tenho duas posições, está aqui minha peça desenhada. Recursos, ressalto extrudado. Ele sabe que a minha geometria é essa. Cuidado, não é para esse lado, eu vou inverter o meu lado. Aqui. E qual é o comprimento dele? 5 milímetros, né? Vou dar o OK. E ele gerou ali ó, a nossa primeira aba. A gente fez 1/4 aqui da nossa peça, né? Se a gente olhar ele aqui, a gente fez essa aba. Aí a aba do outro lado. Você pode vir aqui, ó, nesse outro esboço e fazer o mesmo esboço e desenhar, como também, olha uma coisa interessante, eu estou fazendo de várias formas para vocês vivenciarem. Quando eu fiz aqui o meu primeiro ressalto, vocês viram que eu deixei o meu zero máquina no centro? Consequentemente, quando eu fiz isso, eu deixei que o plano direito estivesse aqui no centro da peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar essa aba que a gente fez. Vou vir aqui em recurso espelhar. Qual o plano de referência? Pessoal, vocês têm que ler o que o software pede. A referência vai ser o plano direito. Qual recurso? Essa última extrusão que eu fiz. Ó. Vou dar o OK. Eu quero uma prévia aqui. Ó. Eu posso ativar ela. Dou OK. Está feita ali a nossa segunda aba. Aí a geometria dela, ela puxa como referência essa primeira. Se eu voltar aqui na minha primeira abazinha aqui e mudar o diâmetro desse furo, que agora não é 10, é 20, um exemplo.
e sair, ele vai alterar os dois lados, porque ele usa um como referência do outro. Ah, se eu quiser que altere um e o segundo não, aí você não pode espelhar, porque eles não são iguais. Aí você vai ter que desenhar o outro lado. Vou só editar aqui novamente, vou deixar ele com os 10 milímetros originais. Ó, tá aqui ele feito. Legal. Vamos fazer o mesmo princípio, o outro lado. Temos uma aba aqui embaixo, essa minha aba ela tem 28 de comprimento, 20 de largura, que é a largura da peça, e a altura dela é os 12 menos 25 dividido por 2, que deu 6,5. Então, vou entrar aqui agora, ó, neste plano aqui de baixo, ou nesse aqui de cima. Sai na mesma. Vamos aqui nesse de cima, então. Esboço. Vou deixar ele aqui, ó, de frente para a gente. Tá? Ou aparece aqui para a gente, deixa eu voltar aqui na isometria. Aparece também para a gente esse plano aqui com o vértice. Se eu clicar nesse aqui, ele traz essa geometria. Sei que aqui ele é um retângulo, vou fazer um retângulo aleatório, tá? E vou usar as referências. Opa, eu sei que esse ponto e esse ponto aqui, ó, eles são coincidentes, tá lá. Sei que essa aresta aqui, essa aqui, ó, elas são colineares, são alinhadas. Legal. Sei que a dimensão aqui dessa minha peça é de 28 milímetros. E eu sei que aqui eu tenho um furo. Esse meu furo, ele está alinhado com o centro da peça, só que eu usando também novamente a origem do centro, né? Ó. Opa, ele está alinhado com minha origem horizontalmente. Putz, ele foi lá para frente. Calma, não tem problema. Eu sei que o centro dele aqui, ó, até essa aresta era de 10 milímetros, né? Ó. Opa, uma direção não válida pode ser alterada. Ah, por quê? Eu fiz um erro aqui na minha referência. Quando eu referenciei aqui o meu círculo, eu peguei algumas características, ó, se eu clicar nele aqui, de colinearidade. Eu vou excluir ela e vou movimentar no meu círculo. Eu sei que esse e esse, eles são alinhados horizontalmente. Ele está usando o horizontal como essa linha, então o alinhamento deles é vertical. Código de referência, pessoal. Coloquei cota, não quero cota. Deste ponto para este, então ele vai ser vertical. Pronto. Por que está diferente? Por causa do posicionamento aqui, ó. Quando eu coloco aqui na isometria, por isso que eu prefiro usar essa planificação aqui, ó. Que ele vai mostrar o original para a gente. Então ele está verticalmente alinhado. Esse seria o correto, né? Aquela hora ali a peça estava virada, mas o ponto de referência vertical dele é o mesmo. Então ele está alinhado, sei que a distância deste ponto para este é de 10 milímetros e o diâmetro dele é de 10 milímetros. Recurso, extrusão de material, vou colocar na isometria só para vocês visualizarem, não é esse lado, é o outro. Comprimento de 6,5. Opa, ele ficou 605 aqui. Tranquilo, eu corrijo. 6,5. Dou ok. Opa, já fizemos aí uma parte da nossa peça, né? O que falta? Somente a outra aba. Lembra que eu deixei o plano origem no centro? Então eu tenho agora aqui um plano superior como referência. Espelhar. Qual plano? Plano superior. Frontal não, superior. Qual recurso? O último que eu fiz aqui, ó. Ok. E fizemos a nossa peça apenas pelo princípio de adição, somatória. Veja que a gente não removeu nenhuma peça, a gente só adicionou. Que eu quero que vocês vejam. Fizemos ela em 5 operações. Quando a gente fez em corte, a gente fez em 3. Ah, são as duas únicas formas de desenhar essa peça? Não. Eu, particularmente, como desenharia ela? Vou fazer ela agora pela terceira vez, na forma que eu, André, desenharia ela no meu dia a dia, como trabalho. Então, abro aqui uma peça, vou fazer um pouquinho mais acelerado, tá, pessoal? Só para o nosso horário. Então, vou vir aqui, esboço, isometria, vou pegar aqui meu plano direito, vou fazer uma análise prévia aqui da minha peça, né? Ó, a geometria dela, legal. Vou pegar aqui, eu sei que ela é um retângulo.
Sei que na extremidade dela, ela tem um semicírculo. Sei que nessa outra extremidade aqui, ela também tem um corte. Tranquilo, vou trabalhar com calma. Sei que esse meu círculo e esse, eles são tangentes. Sei, vou começar a colocar algumas dimensões para segurar a minha peça. Sei que essa altura aqui, esse diâmetro é de 25. Tá? Sei que a distância dessa aresta para esta é 60. Tranquilo? Vou aparar aqui minhas entidades extras. Cuidado agora, ó, que ela vai ficar algumas linhas a mais. Como tem linha de chamada, ó, tem que tomar cuidado aonde eu corto. Sei que essa dimensão aqui ela apagou porque eu apaguei a linha, é 60. Né, ela está ali. Sei que essa minha dimensão desse ponto para este é 28. Sei que essa altura aqui dele, opa, sei não, esqueci, é de 12. Consequentemente, daqui para cá vai ser os 25 menos 12 dividido por 2. E eu sei que essa linha pode ser coincidente com essa ou ela pode passar. Eu vou passar aqui porque eu vou cortar. Aparar entidades, eu não quero essa, não quero essa, não quero essa e não quero essa. Já tenho mais ou menos uma geometria da minha peça. Vou vir aqui, ó, vou colocar um cilindro, círculo aqui. Já usei como referência, né, o centro. Dimensão, eu sei que é um furo de 10 milímetros. Veja aqui que eu já fiz uma geometria praticamente lateral da nossa peça, né, ó. Recursos, ressalto extrudado. Olha o que eu vou fazer agora. Eu não vou colocar os 20 aqui, eu vou colocar os 20 na verdade. E em vez de usar cega, eu vou usar plano médio. O que é plano médio? Ele vai automaticamente dividir para mim no meio. 10 para cada lado. Ah, mas se minha peça fosse quebrada, fosse 19,75, e eu der ok, ele vai fazer a divisão automática, ele calcula para a gente. Então, eu coloquei plano médio, ele vai colocar a peça, a origem no centro, ele vai crescer para os dois lados simétricas. Ah, mas é 20 para cada lado? Não, aqui são 10 para cada lado. Vou dar o ok. Já temos aqui uma parte da nossa peça, né? Ó. Vou nesse plano superior somente, colocar ele de frente aqui para a gente. Sei que, esboço, eu tenho um retângulo aqui e tenho um furo aqui. Não me preocupo com dimensões, geometrias. Opa. Sei que este furo está alinhado com o centro da peça de forma vertical. Sei que ele é um furo de dimensões de 10 milímetros. Sei que ele está distante dessa peça para essa 10 milímetros. Sei que essa minha peça ela tem 20 de largura. Opa, não é 20. 20 é a largura da minha peça. Ela tem 10, né? Desculpa. Estou alterando. Dessa posição para esta, ele tem 5 milímetros. Que dessa aresta para esta, ele tem um comprimento de 30. Veja que minhas arestas estão escuras. Essa aqui está azulzinha porque ela movimenta, mas ela pode ficar posterior à minha peça. Vou colocar na isometria. Recursos. Corte. Opa, cego não. Passante. Ok. E apenas com 2 comandos, nós demos origem à nossa peça. Ou seja, existe uma única forma de desenho? Não. A melhor forma de desenho é a que você sabe desenhar, a que você sabe usar. Qual é a certa ou a errada? Não tem, pessoal. Você vai desenvolvendo a sua técnica de desenho com o tempo. Tá? Por isso que a gente fala que geralmente o recurso de adição e subtração, ou seja, misto, é a forma mais usual. Quando você for trabalhar o misto, dê prioridades à adição, depois à subtração. E aí chegamos à nossa peça, ok? Mas, professor, o senhor sabe desenhar o software, sabe usar, e eu não sei usar ainda o software. Fiquem calmos. Vocês vão ter esse vídeo aí mostrando passo a passo essa peça. Como também existe um recurso dentro do software, deixa eu só fazer um comandozinho aqui, rapidinho. Eu vou compartilhar a minha outra tela, mas ele vai abrir na outra tela. Se eu vier aqui no meu software, aqui do ladozinho aqui, ó, tem o help, ajuda aqui, né? Clicar na setinha e colocar tutorial SolidWorks. Deixa eu só migrar minha tela aqui. Olha o que ele abre pra gente.
ele abre para a gente justamente essa tela dividida automaticamente, aonde ele já abre a tela do SolidWorks e esse tutorial lateral. Tá? Vou fechar a minha peça, não salvar. E se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui o tutorial SolidWorks, SolidWorks AutoCAD, é você trazer peças do AutoCAD para o SolidWorks, montagens, tá, uma sequência. Isso aqui são uma introdução. Temos técnicas básicas, outras ferramentas que a gente ainda vai aprender, técnicas avançadas, produtividade, avaliação de projeto. Então, são ferramentas do software disponíveis. Vamos começar nessa introdução ao SolidWorks, que é justamente uma tela que a gente tem aqui na nossa apresentação. Então, se eu voltar aqui para a minha apresentação, por exemplo, vocês vão observar que dentro da apresentação a gente mostrou essa tela, que é justamente o tutorial do SolidWorks. Ah, mas professor, tutorial é tudo igual, é aquela coisa chata que eu tenho que ficar lendo o PDF, eu não sei onde faz, não sei como que é, calma. Lembre que SolidWorks é seu amigo, né? Ou seja, ele te ajuda. Então, quando eu vier aqui, ó, tutorial SolidWorks, introdução ao SolidWorks, estou olhando do lado que eu estou na segunda tela aqui, viu, pessoal? Você vai ver essa pecinha aqui. Não se assustem, esta pecinha para vocês, essa aqui, ó. Opa. Vou abrir ela aqui nessa tela agora. Não é essa peça. Peça tutorial, tá aqui ela. Vocês vão desenhar esta peça. Não se assustem. Lembre que eu estou no PDF aqui, tá? Essa peça, ela é a peça do primeiro tutorial do SolidWorks. Ah, mas como eu vou fazer essa peça? Você tá louco? Não, fiquem calmos. Tem aqui o passo a passo. Então você vai ver, a minha tela está cobrindo vocês aí, eu vou diminuir um pouquinho aqui só para vocês observarem aí. Pronto. A minha cara está cobrindo aí na apresentação de vocês. Primeira peça. Vou começar aqui. Então ele vai começar aqui desde o início, ó. Clique, ele vai falar, você precisa ler, pessoal, tá? Para subir sua primeira peça, você vai criar um esboço 3D, tal, tal, tal. Leiam, tá? Clique em novo. Pô, onde é novo? Olha o que vai acontecer. Eu cliquei em novo. Vocês conseguem ver aqui, ó, um aviso e ele piscando? Olha lá ele piscando lá. Clique em novo. Legal, vai aparecer essa nossa telinha aqui. Se estiver no primeiro documento, vocês vão fazer isso no primeiro documento, vocês vão estar iniciando o software, ele vai pedir para você fazer a configuração, né, aqui em avançado, de unidades, milímetro grama segundo, que é a unidade de sistema internacional que a gente utiliza, tá? Clique na vista e OK. Então, peça, clique OK. Legal. Ó, clique em peça, clique em OK. Fizemos essa primeira etapa, próximo passo. Clique em ressalto extrudado. Por onde está ressalto extrudado? Olha aí, eu vou clicar. Olha lá ele piscando para a gente. Pessoal, ele não pisca por causa da frequência de transmissão do vídeo, mas ele está piscando, aí às vezes aparece. Pronto, pegou agora. Clique em ressalto extrudado. Selecione o plano superior, onde tem o plano superior. Refaça depois, então você pode clicar aqui na tela e mexer. Opa, está aqui o superior, ó, tá vendo que ele selecionou? Cliquei no superior. Clique em círculo. Onde está o círculo aqui? Clico nele, olha ele lá piscando para a gente. Ó. Vai piscar, que eu sei. Para mim ele está piscando, pela frequência da exibição que ele não pisca. Ele só abriu aqui a janelinha. Assim. E aí você seleciona e vai passo a passo. Ó. Selecione na origem, cursor na origem, clique e arraste. Faça aí a geometria. Depois clique na dimensão. Um raio 1.54. E aí vai passo a passo do seu software. Ok? Ou seja, qual que é a nossa missão agora posterior à aula? Logicamente, nós temos essa peça que foi apresentada para vocês. Eu vou voltar aqui só no AvaTest. Então, lá no Ava, o que tem para vocês? Essa nossa aula, o PowerPoint na apresentação da nossa aula, a peça tutorial, que é aquele PDF 3D do tutorial, essa pecinha aqui, tá? Temos a peça número 1, ali abre aqui, que é justamente a demonstração do desenho técnico da nossa peça. E temos o PDF 3D da peça também,
e o roteiro aí de instalação do software. Vendo aqui na sequência, ele vai mostrar para você lá onde baixar, qual a versão você vai baixar, qual a sequência que você vai editar. Cuidado, vai chegar aqui no momento do serial. Esperem o serial chegar para vocês. Eu vou dar start lá no sistema para ele começar a mandar as mensagens. O serial, ele é individual, ele é seu, ele é sua responsabilidade para você ter acesso. Não percam essa chave, tá? Feito isso, ele ativa apenas um software também. Isso é veja o computador que vocês vão instalar para ele ser o base de vocês. E aí o que acontece? Todo esse documento está disponível para vocês começarem a trabalhar com o software. Ou seja, até a nossa próxima aula, não é para entrega, mas depende de vocês exercitarem, realizarem o trabalho, desenvolverem a atividade, a fim de começar a gerar afinidade com o software. Lembre-se, nossa disciplina é uma disciplina prática, que você tem que ter conhecimento do software e com o tempo você vai desenvolvendo, você vai trabalhando. Daqui a um tempo, nós não vamos voltar mais nos comandos básicos de desenho. A gente vai partir do pressuposto que você já sabe desenhar e nós vamos trabalhar outras ferramentas de desenho já para evoluir dentro do software. Ok, pessoal? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, questionamento, críticas, sugestões? Só lembrando, desculpa, antes de eu fazer a pergunta, por favor, lá no chat, coloquem o seu nome, né? Entre aí no bate-papo. Mandei até uma mensagenzinha aí, ó, aqui. E comecem a colocar lá o seu nome para gerar a frequência da aula, ok? Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Fique à vontade aí de falar, sem problema nenhum. Opa, pode falar. Ali no AVA, eu preciso marcar como certo as atividades que eu fui fazendo ou não preciso? Bom, vamos lá. Vou ser sincero com você. Eu, André, também estou aprendendo agora o AVA. Todos nós professores começamos o AVA de 15 dias para cá. Então, eu acredito que seja interessante você ir marcando aqui, ó, como eu executei, eu li, tanto que ele vai dando ali um percentual aqui em cima, ó, de avanço, né, na disciplina. O AVA, ele está associado ao Unifor Online. Eu não sei se está ativo ainda, mas, por exemplo, por programação, eles podem automaticamente fazer com que, a partir do momento lá que você terminou e tem 100% dessa aula, essa aula gere a frequência para você de forma automática. Isso é uma suposição que eu estou fazendo, que eu, como se eu fosse programador, eu usaria esse recurso. Tá? Então, eu recomendo vocês irem fazendo e ticando lá que foram feitas as atividades. Tá? Mas marquem abrindo, fazendo mesmo. Lembre-se que aqui tem informações ricas. Daqui a pouco, não exatamente no fim da aula, eu ainda vou renderizar o vídeo e levar ele na plataforma, mas vai aparecer aqui o linkzinho, como aparece já, ó, se a gente for aqui na nossa aula de segunda-feira, já tem um link do vídeo lá, né, ó, segunda-feira, até o momento, né, que caiu energia lá, a gente tem aqui, ó, aula inaugural, tem aqui, ó, o link, deixa eu colocar aqui para ele abrir na nova aba aqui. Tá aqui, ó, o link da nossa aula de segunda-feira. Então, pessoal, isso aqui é uma plataforma que foi carregada dentro do YouTube. Ele não está numa resolução boa ainda, mas é porque o YouTube está renderizando. Então, é uma característica do YouTube, tá? Ele carrega o vídeo ele é de Full HD, só que ele ainda está numa resolução ruim porque a renderização dentro do sistema do YouTube ele é um pouco mais lenta. Então, como eu quis disponibilizar logo a aula de vocês, ele está sendo renderizado, daqui a um tempo ele está em uma resolução Full HD, tá? Então, isso vai acontecer aí juntamente com as outras aulas que a gente vai postando. Então, conforme a gente vai postando lá no AVA, eu fechei o AVA aqui. E aí você vai tendo o link do vídeo. Então, se vocês olharem lá na nossa aula de hoje, já vai estar disponível para vocês. Tá aqui, ó, de quarta-feira, né, ó. O linkzinho aí da nossa aula gravada. Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida? Opa, professor, eu não consigo abrir esse PDF da peça 3D. Legal. Duas coisas para você abrir um PDF 3D, tá? Primeira delas, quando você abre aqui a peça, eu vou colocar aqui o meu PDF 3D. Primeira coisa, o seu Adobe, o seu visualizador, ele precisa estar atualizado, tá?
Então, quando você abrir lá, talvez no celular, dificilmente vocês vão conseguir, tá? É uma versão do Adobe específica que abre no celular. Tem leitores de PDF 3D, aplicativos que fazem isso. Geralmente a gente recomenda você abrir no computador, tá? Então no celular dificilmente vai abrir, precisa atualizar o software aí, o aplicativo. Mesmo você no computador e atualizado, quando você abrir, você vai ver que ele vai aparecer esse comando aqui, ó. Ele sempre, o PDF 3D, ele é um pequeno executável. Então ele interpreta ali se ele autoriza você abrir ou não. Então eu vou abrir aqui em opções, ó. Posso confiar nesse documento ou confiar nesse documento sempre, tanto faz, tá? Onde eu clicar, e aí eu preciso clicar na tela. Eu vou dar um clique no centro da tela para ativar a execução. E aí ele gera o meu PDF. E aí eu consigo mexer nele lá. Tranquilo, Luana? Então lembre-se, atualizar aí o visualizador, tá? O Adobe, qual você estiver usando, o PDF Reader, qual for, você atualiza. No celular, não são todos que abrem o PDF 3D, ok? E quando você for abrir, vou abrir aqui o tutorial da peça, ó. Novamente, tutorial aqui. Ele vai abrir para a gente lá, ó, esse comandozinho de autorização. Então, eu posso sempre confiar, por exemplo. Clico na tela, no centro da tela, ele vai executar a minha peça. Ele pediu para eu confiar sempre, ó. Somente essa vez, não sempre. Clico no centro, ó, abri até um reloginho ali rapidinho, e aí ele abriu a peça. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Tranquilos? Então mandaram os nomes aí dos presentes, dos que estão acordados ainda, né? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição nos nossos meios de comunicação. Tem nosso grupo do WhatsApp, tem a ferramenta Torpedo do Info Online, tem aqui também o chat do Ava. Eu não sei usar ele ainda, mas a gente vai aprendendo com o tempo aí. Tranquilo? No mais, agradeço a atenção de todos. Logo, logo mando para vocês o link lá e disponibilizo aqui o link da aula gravada, ok? Forte abraço, bom fim de semana e segunda-feira, na nossa aula, estaremos presentes aí, 7h30 da manhã, horário AB, amanhã, ok? Muito obrigado pela atenção, bom fim de semana. Para ti também, professor. Um abraço a todos. Obrigado. Ei, professor, uma pergunta. Opa, vamos lá. O senhor gosta de heavy metal? Cara, somos adeptos a algumas músicas alternativas, não exatamente heavy metal, punk rock, hardcore, mas essa forró que não é, posso dizer assim, tranquilo? Tu não gosta muito de rock? Gosto sim, mas derivados do rock também, né? Punk rock, um hardcore. Tu tem cara de baterista. Ah, é? Não, sou só um engenheiro mecânico mesmo, cara. Não sou com música, não. Entendeu? Acabei virando engenheiro mesmo. Tranquilo? Tchau. Tranquilo. Tchau, professor. Beleza, pessoal. Um abraço. Bom fim de semana.